Olha, é muito, mas muito raro a gente ver um ditador admitir que tá com medo, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela. Coisa de 2 dias depois de uma demonstração de força bem clara dos Estados Unidos, Nicolás Maduro fez algo que ninguém esperava. Ele pediu paz. E não só isso, ofereceu um acordo secreto que, francamente, parecia impensável. Hoje, a gente vai desvendar o que levou esse líder, que é super conhecido por bater de frente com o Ocidente, a de repente parecer que estava prestes a jogar a toalha. Essa é a grande questão que essa nossa análise de hoje vai tentar responder. E para isso, eu mergulhei nos bastidores dessa relação entre Washington e Caracas, sabe? Encontrei documentos, relatos que revelam um jogo muito maior do que a gente imagina. Então, vamos direto ao ponto. Essa declaração, vinda do Maduro, foi uma surpresa e tanto. Ela veio menos de 48 horas depois de uma manobra militar americana que foi, assim, totalmente calculada para medir a reação dele. E a reação veio na hora. Não só em público, mas principalmente por trás das cortinas. Ok, vamos entender melhor essa parte. Esse foi o exato momento em que a postura pública do Maduro virou de cabeça para baixo. Mas o que estava rolando longe das câmeras era ainda mais revelador. Pois é, por trás daquele pedido de diálogo, o que existia era pânico. Assessores bem próximos ao governo venezuelano começaram a relatar um clima de urgência total. Pela primeira vez, o regime admitia a possibilidade real de negociar uma saída. E isso foi o que abriu caminho para a oferta secreta que viria a seguir. Agora, vamos entender o que causou todo esse medo. Foi um movimento poderoso, bem calculado pela administração Trump. E não foi algo que aconteceu do dia para a noite, não. Foi o ponto máximo de anos e anos de pressão. Desde 2019, a tensão só aumentava. O Maduro resistia, claro, apoiado por aliados como a Rússia e a China, mesmo com o país enfrentando uma crise econômica gigantesca. Mas tudo tem um limite, e os Estados Unidos resolveram testar qual era esse limite. Tudo começou com a coleta de inteligência. Os americanos detectaram as movimentações estranhas que acenderam um alerta vermelho lá no Pentágono. E isso levou a uma resposta que tinha que ser rápida e principalmente visível. E a resposta foi pesada. A gente não está falando de qualquer avião. Os B-52 são bombardeiros de longo alcance, capazes de cruzar continentes, enfim, um símbolo do poderio militar americano. E o ponto-chave é esse. A mensagem era direta, não tinha como interpretar de outro jeito. A ação, que foi super bem planejada, colocou a capital da Venezuela sob uma ameaça real, direta, e isso forçou o Maduro a fazer alguma coisa. E é aqui que a história fica realmente fascinante. Foi quando eu comecei a olhar os documentos, a cruzar com os relatos das agências de notícias, foi aí que eu descobri os detalhes da proposta. Uma proposta que saiu de Caracas e foi parar direto em Washington. Ou seja, não era boato. Fontes em Washington confirmaram que receberam um documento formal. Era a primeira vez que o regime chavista se mostrava disposto a, de fato, negociar a saída de Maduro do poder. Os detalhes dessa proposta são impressionantes. O Maduro ofereceu basicamente tudo: controle sobre os recursos estratégicos, o realinhamento geopolítico do país, cancelando acordos com a Rússia e com a China, e em troca, ele queria uma coisa no fundo: a sobrevivência do seu sistema de poder. A resposta de Trump foi um não imediato. A proposta nem foi levada para o Conselho de Segurança. O motivo é que o Maduro propunha entregar o poder para a vice dele, a Delcy Rodrigues, que é do mesmíssimo núcleo político. Para Washington era só uma troca de nome, sabe? O sistema continuaria o mesmo. Só que essa recusa não era só sobre a Venezuela. Vamos para a próxima parte para a gente ver como essa peça se encaixa num jogo geopolítico muito, mas muito maior. Para entender esse jogo global, a gente precisa lembrar de um dado fundamental. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas no mundo. E quem controla esse petróleo, controla uma ferramenta poderosíssima de influência global. Agora imagine o cenário. Um governo venezuelano amigo de Washington poderia aumentar a produção de petróleo de forma absurda. E o que isso causaria? Uma queda no preço global do barril. E aqui está o pulo do gato, a verdadeira estratégia. A questão não era só Caracas. Era sobre enfraquecer a economia da Rússia, que depende demais do petróleo e que, claro, é um dos maiores rivais geopolíticos dos Estados Unidos. Certo. Então o que aconteceu depois que o acordo foi pro lixo? A situação ficou ainda mais enrolada, com outros países e atores internacionais entrando em cena. Com o cerco se fechando, o Maduro foi atrás de apoio. O presidente do Brasil, na época, fez uma declaração diplomática que foi vista como uma defesa indireta. Cuba se mobilizou. Outros países tentaram mediar a situação, mas os Estados Unidos não arredaram o pé. A mudança tinha que ser de verdade.
E aí, o Maduro fez uma coisa que os analistas viram como um sinal claro de fraqueza. Pela primeira vez na vida, ele falou direto com o povo americano, em inglês. O mesmo homem que antes vivia desafiando os Estados Unidos, agora estava ali, pedindo uma chance para negociar. Só que a situação não é tão simples. Basicamente, existiam duas linhas de pensamento. De um lado, analistas que viam um regime enfraquecido, rachado por dentro. Do outro, gente que achava que tudo não passava de uma jogada de mestre, calculada para testar a paciência americana e, quem sabe, conseguir um alívio nas sanções. O que fica claro depois de mergulhar nessa investigação toda é que o jogo de poder na Venezuela vai muito além das suas fronteiras. A estratégia americana acabou expondo as fraquezas de um regime que parecia inabalável e o gesto do Maduro revelou o medo de perder o controle. A pergunta que fica no ar é: o que a gente viu foi o começo do fim ou só mais um capítulo na longa e dura luta pela sobrevivência de um regime? As peças, com certeza, continuam se movendo.